preciso destacar a grande fase do Léo Jardim, o grande responsável pelo empate entre Vasco e Flamengo. As últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre Leonardo Jardim, que segue se valorizando e garantindo bons resultados ao Vasco. O último empate em 0 a 0 com o Flamengo na tarde e noite desse sábado. A verdade é que o Leonardo Jardim foi o grande nome da partida e o responsável pelo 0 a 0. Somente na etapa final foram 4 grandes defesas, pegando cabeceio, chute de fora da área, chute cara a cara, enfim, enorme atuação do goleiro de 30 anos de idade que havia sido comprado em 2023 por 2 milhões de euros junto ao Lille. E a cada grande jogo do Leonardo Jardim aumenta a especulação de que ele não fica em São Januário para 2026. Vale a lembrança de que seu contrato se encerra em 31 de dezembro desse ano e até agora não houve acerto para renovação. E quem duvida que o Leonardo Jardim é hoje o melhor goleiro em atividade por aqui, é importante destacar que ele é o atleta com mais defesas no Campeonato Brasileiro desde que estreou pelo Vasco. São 293 intervenções. A saideira sobre esse tema, Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, é um velho admirador do Leonardo Jardim. Chega deixando aquele seu like, o like da Páscoa, é super importante, tá aqui embaixo. Comenta o que você achou de ontem, do empate em 0 a 0 com o Flamengo, a atuação do Vasco, o que tem que melhorar. A atuação foi de gala do nosso goleiro Léo Jardim, chamado de Neuer por eles. Claro, compartilhe o nosso conteúdo e se inscreve no nosso canal, dá aquela moral pro fanático vascaíno que é a sua casa. Bom, vamos começar logo de imediato falando do jogo de ontem. Eu achei o resultado, ou seja, um empate do tamanho que foi o jogo. Um primeiro tempo em que o Vasco teve 3 grandes oportunidades, uma bola na trave do Paulo Henrique, na hora que o Rossi soca de fora da área, ele domina e dá um canudo, é que ela abre um pouquinho e pega na trave e sai. A bola que o Nuno deixa o Wesley sem pai nem mãe dentro da área, chuta e o Rossi espalma. E a outra do Ryan, que ele parte para cima do Ayrton Lucas e bate, ela passa na rede pelo lado de fora. Verratti ainda teve uma cabeçada no primeiro tempo, mas uma cabeçada já desequilibrada, ele teve que vir para trás e tal, não estava nas melhores condições. O Flamengo criou, teve pelo menos 2 grandes oportunidades e o Léo Jardim pegou. No segundo tempo, tivemos 2 boas chances, apenas, e as 2 com o Ryan, e 2 decisões erradas do Ryan. Num contra-ataque pela direita, que ele tinha a condição de bater no gol, ele foi servir o Verratti, deu um tijolo, e aí o Verratti teve que até botou a mão, ganhou cartão naquele lance. E numa outra pela esquerda, que o próprio Ryan, a bola não saiu e ele demorou a acreditar quando ele foi correr, e ele ao invés de cruzar, botou a bola nas mãos do goleiro Rossi. O Flamengo foi melhor no segundo tempo. Obrigou o Léo Jardim a ter uma atuação realmente fantástica, daquelas que ele vai guardar para sempre. Qual o seu melhor jogo? Esse Vasco Flamengo estará na galeria, na memória, no HD do Léo Jardim. Pegou demais, pegou demais. Isso mostra que o Vasco está muito bem servido de goleiro. Ah, Azevedo, mas no segundo tempo o Flamengo amassou o Vasco. Isso significa que deveria ter vencido? Um jogo não é feito de apenas um tempo, tem 2 tempos. Se no primeiro tempo o Vasco sai vitorioso e o Flamengo empata, era o resultado justo. Talvez o placar mais legal para esse jogo fosse 1 a 1. Mas o empate ficou de bom tamanho. Ah, mas o Léo Jardim fechou o gol, o Flamengo teve mais chances. Claro, é um time mais qualificado em relação ao nosso. Olhem para o banco deles, ali estavam Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro e Plata. No nosso, equivalente para essa função, Lloyd e Alex Teixeira, Garré. Há uma diferença muito grande. Mais uma vez, o Alex Teixeira não performou, não entrou bem no jogo. Garré, mais uma vez, também não entrou bem no jogo. Aliás, está demorando um pouquinho mais a se firmar. Enquanto o Nuno Moreira rapidamente já se firmou, o Garré está encontrando mais dificuldades. Talvez, e aí é uma opinião que eu tenho, o próprio Fábio Carille, muito lúcido na entrevista coletiva ontem, fez uma leitura que nós vimos o mesmo jogo, né, nós torcedores e ele. O que é legal é que o Garré é um meia, que joga por fora também, mas ele é um meia, e não é do enfrentamento do 1 contra 1. Então bota ele por dentro,
Por que não modificar? Ontem, quando o Vasco fez as modificações, né, quando fez as alterações, por que não trocar? Ele colocou Zucarello no lugar do Coutinho e o Garré na ponta, no lugar do Nuno. Aí levou o Ryan lá para a esquerda. Por que não empurrar o Ryan com o Verratti e trazer o Garré para dentro? Como 2 meias num 4-4-2, o Vasco ficaria naquele momento com o Moura, Jair, Garré e Zucarello. Por que não jogar com 2 meias? Eu não entendo essa necessidade de ter que abrir para fazer um ponta. Ele pode cair por ali? Pode. Mas não obrigatoriamente jogar por ali. Eu acho que aí a diferença se encontra. Gostei da formação tática do time. Acho que a formação que começou é a formação para terça-feira, para pegar o Lanús em casa. Sul-Americana, jogo importantíssimo. Depois o Vasco tem o Cruzeiro fora de casa no outro domingo. São os 2 próximos jogos do Vasco. E agora, amigo, é pauleira, é pedreira em cima de pedreira, não tem jeito. Depois do Cruzeiro, o Vasco sai para pegar o Operário. Meu irmão, não tem conversa, não tem conversa. É isso. Tem que fazer valer o seu time, a sua força. O Operário que empatou ontem na Série B. Não pode ter. O Lanús empatou no Campeonato Argentino. Ah, mas o Vasco empatou no Campeonato Brasileiro. Sim, o Lanús pegou o Banfield, o Vasco pegou o Flamengo. O Banfield não vai ser campeão argentino. O Flamengo tem tudo para brigar pelo título brasileiro. Há uma diferença. Pô, Azevedo, você está comemorando então o empate? O ponto conquistado? Sim. O ponto conquistado, sim. Como lamentei os pontos perdidos para Corinthians e Ceará. Hoje, numa forma realista, o Vasco deveria ter pelo menos, mais 2 pontos na tabela. Pelo menos. 9 pontos era uma pontuação para o Vasco nesse Campeonato Brasileiro, agora, em 15 disputados. Por que não ter empatado com o Ceará, se tínhamos condições de? E com o Corinthians? Ah, mas então o Vasco não perderia nas 5 rodadas? O jogo que eu não contava com um resultado positivo era do Flamengo, pela diferença técnica. Mas nós encaramos o Flamengo no primeiro tempo de igual para igual. Claro que não dá para medir forças com o Flamengo o tempo todo. Há uma diferença técnica. Já falei do banco de reservas, por exemplo. Agora, dava para ser covarde como foi contra o Ceará e contra o Corinthians? Não. E isso eu não estou nem falando que o Vasco poderia ter vencido o Ceará. Vou nem falar nisso. Então, 9 pontos, 10, 11, não era nada absurdo. Mas o Vasco hoje tem 7 pontos. Tem que se recuperar, está no meio da tabela, precisa pontuar mais para começar a subir dentro do Campeonato Brasileiro. A tabela não é fácil, estou até com ela aqui, ó. O Vasco tem um Lanús terça-feira, 9h30 da noite, vamos transmitir esse jogo pela Sul-Americana. Depois encara o Cruzeiro, 6h30 da noite, lá, o jogo é fora também. Depois, no feriado, dia 1º de maio, encara o Operário fora, ou seja, 2 jogos em sequência fora de casa. E aí começa uma sequência fora pesada do Vasco, porque Vasco e Palmeiras, dia 4 de maio, é em Brasília. Depois, dia 7 de maio, Puerto Cabello, lá na Venezuela. Viagem longa pela Sul-Americana. Volta e dia 10 de maio tem o jogo com a equipe do Vitória, em Salvador. Sai para pegar o Lanús, dia 13. Gente, o Vasco terá 1, 2, 3, 4, 5 viagens para fazer. Uma delas foi a opção do próprio Vasco. Vender o jogo, claro, para faturar com o Palmeiras. Enfim, torcedor, tenha uma feliz Páscoa, um grande domingo. Eu continuo dizendo, acho que o resultado é um ponto a comemorar, não o resultado em si, a atuação. O primeiro tempo foi um bom primeiro tempo. Segundo, a diferença técnica se impôs, mas o Léo Jardim fez uma atuação espetacular. Até o perfil do Flamengo diz que dia de Neuer. Irmão, nosso goleiro é bom pra caramba. Ali debaixo nas traves, ele é excelente. Tem algumas deficiências, como com o pé ele já está melhorando muito. Saída de gol talvez seja a maior deficiência do Léo Jardim, que ele trabalha. Mas, cara, o Vasco encarou o Flamengo. Certeza que você, torcedor, se sentiu representado. Não se sentiu acovardado com medo nas cordas, tomando pancada o tempo todo. Foi o jogo que eu vi. Um grande abraço para você, muito obrigado pelo seu carinho. Amanhã estamos juntos no nosso Café Vascaíno. Tchau, tchau. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao canal Vasco Full. Todos os dias tem conteúdo exclusivo do Vasco aqui pra vocês, mas antes, deixa aquele like pra fortalecer o canal.
Se você não for inscrito ainda, se inscreva e deixa aí o seu comentário. O que você achou da partida do Vasco da Gama contra o Flamengo no empate contra o Maracanã? O Léo Jardim, na minha opinião, foi o melhor aí em campo, né? Fortaleceu muito a equipe do... Foi bastante importante aí nesse empate, né? Deixe seu comentário, a sua opinião. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, vamos Vasco!